Olá, meus amigos, Dido Multimídia Pocket aqui. Hoje eu estou trazendo essa aula para você de como a gente fazer a interação de uma câmera com o Rollyrics e o OBS, tá certo? Para a gente fazer primeiramente a interação dessa câmera com o Rollyrics e o OBS, a gente de fato precisa fazer com que esses três elementos eles se conversem entre si para que você faça a projeção dessa maneira, tá certo? Se tratando de equipamentos, nós basicamente precisaremos de uma placa de captura. Eu estou usando essa plaquinha de captura aqui, ó, que é uma placa simples, você encontra no mercado. Essa placa em específico eu uso para teste, certo? Estou usando uma câmera, lembrando que essa câmera que eu estou usando, ela é uma T5, ela não tem saída limpa, tá certo? E um cabo HDMI aqui, ó, que é HDMI mini com HDMI normal. Então, o que basicamente eu vou fazer? HDMI mini vai aqui na câmera, na minha câmera, certo? Deixa eu plugar aqui. Pronto, encaixei. A parte HDMI vou colocar aqui na minha placa de captura e a placa de captura eu vou plugar no meu computador. Hoje eu estou usando um notebook, certo? Então aqui, no que eu pluguei, agora você vai ver aqui a minha tela. Essa tela que você está vendo aí de fundo verde, ela é a minha tela de projetor. E agora você deve estar vendo a minha tela aqui do notebook. Então, aqui eu tenho todos os comandos, todas as fontes, certo? Lembrando, tela 1 é a tela do meu notebook, não tem a necessidade, obviamente, de você criar esse parâmetro de fonte. Uma vez que você vá projetar na sua igreja, você vai seguir a partir do projetor, navegador e o terceiro item que eu vou ensinar a vocês criarem, que é justamente a câmera. Então, explicando aqui. Para a gente fazer o Rollyrics conversar com o OBS, a gente vai vir aqui em Rollyrics, certo? Clica em ferramenta, plugin Rollyrics. Vai abrir essa janela aqui para a gente, certo? No que abre essa janela, a gente não vai mudar nada em relação ao endereço de IP, a porta. Só vai iniciar o servidor e clicar também em inicializar automaticamente com o Rollyrics, porque toda vez que você iniciar o Rollyrics, essa função de plugin do Rollyrics que conversa com o OBS, ele já vai iniciar todas as vezes que você começar o programa, certo? Aí você pode ver aqui que nós temos algumas opções de URL. A que nós vamos usar é essa segunda aqui, que tem essa porta, certo? Stage View Teste de auxiliar Control. A gente vem e copia. Quando a gente copiar, a gente vai lá dentro do OBS, vamos criar esse padrão de navegador. Então a gente vai vir no maisinho aqui, certo? Clica aqui em navegador e aí a gente vai ter esse parâmetro aqui de navegador. Nós colocamos a URL que nós copiamos lá do Rollyrics aqui no OBS. Colocamos largura e altura, que normalmente é de 1920 para a largura e 1080 para a altura, certo? A gente não vai alterar nada aqui, exceto essa última caixinha aqui, que é atualizar o navegador quando a cena se tornar ativa. A gente vai fligar ele e dar um OK. Quando a gente faz isso, pronto. Todas as informações daquilo que acontece dentro do Rollyrics já está vindo para dentro do OBS, certo? Projetor aqui, como eu disse para você, é a tela do meu projetor que está sendo gravada, por isso que você está vendo ela aqui nesse fundo, certo? Só que para projetar de fato, você vai vir aqui em Programa Cena, clica com seu botão direito, aí ele vai colocar aqui, ó, projetor em tela cheia, programa. Você vai escolher a opção do seu projetor. Hoje esse teste eu estou fazendo nessa TV Philips TV, entendeu? Então, uma vez que eu clico aqui, naturalmente ele já está jogando essa informação para lá. Para criar o parâmetro de câmera,
a gente clica aqui no maisinho, certo? Vem aqui em dispositivo de captura de vídeo. E aí a gente pode criar uma nova, né? Renomeando ele. Eu vou colocar aqui, ó, câmera. Dou um okzinho, aí ele vai aparecer essas opções aqui para mim, ó. Esse dispositivo é uma webcam que tem, obviamente, integrada aqui no notebook. Eu clico aqui no USB Video, que é a minha placa de captura. Você tá vendo que ela tá com essas cores porque a câmera está desligada. Liguei a câmera, você vai ver que ela vai mudar, ó. Tá vendo? Ela já tá pegando a imagem. Feito isso, eu não altero mais nada, só dou um OK, certo? Você vai ver que o que tá vindo, a informação que tá vindo então da sua câmera para dentro do OBS, ele vai aparecer nessa nova janela aqui. Aí, obviamente, você vai vir, vai organizar, vai deixar ela alinhadinha, bonitinho, para quando você for, de fato, projetar isso na tela da tua igreja, você já ter o tamanho certinho. Eu gosto de deixar ela já certinha aqui, venho e travo o cadeadinho aqui, porque aí eu não altero mais nada, certo? Então, ó, só para você não ter a dúvida, no programa Cena é o que em tese tem que acontecer na minha tela da igreja. Quando eu coloco transição aqui, ó, ele já joga a minha tela da câmera, entendeu? Ó, minha mão aqui deve estar passando aqui na frente meus dedos, certo? Do que deve ser projetado aí na tela da tua igreja, tá certo? Então eu só desfleguei aqui o olhinho, né? Fechei essa visualização para a gente voltar com as demais coisas, certo? Uma vez então que a gente configurou câmera e configurou o navegador, mais uma vez, lembre-se, eu vou projetar na tela, eu venho aqui nessa janela de programa Cena, clico com o botão direito e vejo se está nessa segunda opção aqui, que normalmente é a sua tela de projeção. Tendo feito isso, você pode vir aqui no seu Rollyrics normalmente, certo? E aí você vai conseguir projetar tanto a imagem quanto a letra, por exemplo, de um louvor, com um fundo transparente. Caso você não saiba como fazer esse fundo transparente, você vem aqui em temas, nesses 3 pontinhos, clica aqui, os 3 pontos, criar. Vai aparecer essa janela aqui para você, vem aqui ó, nessa região plano de fundo, clica alterar, e aí vem nessa última opção, transparente. Clicando aqui, clica nesse transparente, ele já vai te dar um background todo transparente. Só que a sua fonte, ela vai vir com essa tarja preta. Como que eu tiro essa tarja preta? Diminuindo a opacidade. Essa opacidade, ela se dá justamente para te mostrar o parâmetro aí da fonte que você está usando, certo? Diminuir, eu tenho a fonte. Normalmente, o que eu gosto de fazer? Eu gosto de tocar, não gosto de deixar essa padrão CMG. Então, uma fonte que eu uso bastante é essa Axidance Grotesque, que é uma fonte que até a Oberon tem usado bastante nas suas ministrações. Tem alguns clipes que você consegue visualizá-la, certo? Coloquei aqui, selecionei a minha fonte. Eu venho aqui em efeito, posso alterar o contorno, como você com certeza já deve fazer. Então deixo ele mais escuro aqui, coloco em 15, 20, já vai me dar um contorno. E mudo a cor da minha sombra, tá aqui também. Coloco escuro, escolher, pronto. Aí eu puxo só um pouquinho só para dar uma sombra. Posso renomear, então vou colocar aqui como teste, certo? E pronto, eu tenho a minha fonte criada. Como você pode ver, ó, ao projetar, ele já vai aparecer assim na minha tela, com esse fundo colorido, porque ele já estava com esse fundo colorido. Como que eu faço então para mudar? Venho aqui, ó, ou dou um F2 ou editar, cliquei no editar, flego, tenho certeza que está salvar tema para a música. Uma vez que eu clico aqui, eu procuro o tema, né, o background
transparente que eu acabei de criar. Foi esse teste. Cliquei, dou OK, ele já vai alterar todos. Me certifico aqui que a capa de abertura também está sendo alterada. Clico aqui, clico em teste, dou um OK. Aí pronto, venho aqui e salvo. Uma vez que eu salvo, esse tema ele já está modificado para essa música em questão. Então dou um S aqui novamente, né? Simplesmente para sair, para voltar à tela anterior que estava. E agora eu posso dar um F5 ou um play para iniciar. E aí você vai ver que ele já apareceu o tema da próxima música aqui, né? Então posso transmitir normal, projetar isso normal, vai sair lá na minha tela, lá na minha igreja. Mas eu ainda estou meio em dúvida em relação à câmera. Lembra que a câmera eu simplesmente fechei a visualização. Uma vez que eu abro a visualização aqui, eu aperto, dou a transição, ele vai me jogar para lá, certo? Deixa eu colocar aqui, ó, Philips TV. Ele tá jogando para lá, ó. Deixa eu só tentar focar aqui para você ver. Pronto, ó. Jogou a minha imagem para lá, certo? Aí eu já tenho normal, posso trabalhar normalmente aqui, ó, com o Lyrics passando a minha letra, entendeu? E aí vai estar projetando a câmera e a letra, certinho?